Manual Prático do Espírita. A maioria das pessoas que estão nesta sala possivelmente são espíritas. E nós aprendemos com a doutrina espírita que o que nós andamos cá a fazer é a evoluir, a limar as coisas menos boas que temos, porque todos nós temos alguma faceta menos boa. Então, se nós reencarnarmos com 10 defeitos, né? E se conseguirmos melhorar 2 deles, quando desencarnarmos, pelo fenómeno natural da morte, já vamos melhor do que chegámos, não é? Então o esforço é esse. Mas agora imaginem, não, o contrário, nós, ou pelo menos deveríamos fazer, temos muitos livros espíritas, começando logo pela obra básica. Quem quiser saber o que é o espiritismo, mesmo não se tornando espírita, é fundamental o livro dos espíritos, no mínimo dos mínimos, mas depois a obra básica é composta por o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E só aqui temos muita matéria para nós lermos, pensarmos sobre aquilo e que nos vai mudando. Mas sem ser estes 5 livros, existe muitíssimos livros espíritas, aliás, até pelo exemplo que temos aqui. E nós, claro, ao ler, ao adquirir conhecimento, vamos percebendo que se calhar era melhor eu ser mais assim, ou se calhar era melhor eu evoluir, tentar burilar algum defeito que eu tenha. Pronto. Mas não era muito bom se existisse um livro que fosse como se, um roteiro que nos fosse explicando ali, tintim por tintim, o que é que nós tínhamos que fazer para melhorar. Era uma ideia boa, não é? O livro existe. Isso tem exatamente esse nome, Manual Prático do Espírita. E tenho-vos a dizer que é um livro um bocadinho duro. Porquê? Porque nós começamos a ler o livro é muito bom, só que começamos a sentir pequeninos, porque nós não paramos para pensar como devíamos, não é? Sei lá, antes de dormir, pensar assim, então hoje fazer uma revisão. O que é que eu fiz assim? Será que eu fiz alguma coisa de menos bem? Será que eu tratei todas as pessoas como devia? Será que eu fiz tudo como devia? Né? Nós não fazemos este tipo de balanços para depois ir melhorando, não é? Então começamos a ler isto e começamos a sentir pequeninos. Mas o objetivo desta palestra não é que nós saímos daqui todos a chorar, nada disso. Vamos falar, eu vou dizer isto porque eu não sou mais que ninguém, aliás, não sou mesmo, mas muitas vezes as pessoas pensam que aquela pessoa está ali a palestrar, já tem que ser ali o supra-sumo da barbatana. Não. Nós aqui somos pessoas como outras e também tenho muitos defeitos. Portanto, muita coisa que está neste livro eu ainda não sou capaz de fazer. Pronto. Portanto, não se fiquem a sentir mal. Mas vamos falar um bocadinho sobre isto. Então, o autor é o Sr. Ney Prieto Pérez. Ele até esteve nas jornadas do Oeste já há uns anos, já não sei precisar há quantos anos, mas eu recordo-me. E ele é engenheiro, penso que também foi professor e é espírita há muitos anos e é o autor deste livro. E então, assim, de uma forma, mais ligeira, o que o livro faz é guiar-nos por uma série de conceitos e começar a chamar-nos a atenção dos obstáculos que nós devemos ter em atenção para nos irmos afastando na nossa vida de forma a chegarmos a um objetivo de automelhoramento. Pronto. E ele faz isto abordando vários temas diferentes e muitas vezes no fim de um tema temos um teste. Ninguém chumba, claro, é um autoteste para nós fazermos. O que é que isto tem de especial? É que às vezes nós estamos a ler um dos temas do livro, vou inventar agora, vamos imaginar que estamos a ler sobre o egoísmo, pronto. E nós estamos a ler aquilo e pensamos assim,
fogo, eu já não sou assim, eu por acaso estou muito bem, estou a ler isto, eu não faço isto e não sei o quê. E depois quando chegamos à parte do teste e começamos, se formos honestos connosco, e começamos a responder, chegamos ao fim e vemos a pontuação e opa, se calhar tenho ainda aqui que pedalar qualquer coisa. E então é isso, vamos dar assim um traço geral só pelo livro, até porque podem eventualmente vir a lê-lo e eu não quero ser spoiler. Então, e que temas é que vêm no livro que nos servem de roteiro? Vamos abordar alguns. Logo o primeiro, os vícios. Mas há muitos vícios, não é só aqueles mais duros, há muitos. Mas vá, os mais conhecidos, álcool, tabaco, drogas de toda a maneira e feitio. Também o vício do jogo, que muitas pessoas não se apercebem, mas tem um impacto muito grande nas pessoas que têm esse vício. Mas não é só o vício do jogo a dinheiro. Agora até, mais recentemente, está a surgir um outro tipo de vício, não só do jogo online dos miúdos ou até mais velhos não conseguirem parar de jogar, como até o vício simplesmente da internet e de... não sei se recordam aquelas pessoas... Isto é uma vantagem de uma pessoa ir fazendo aniversários, como eu já vou com 49 já consigo dizer isto. Não sei, aqueles mais velhos, não sei se recordam, quando nós éramos mais miúdos e íamos de transportes para algum lado, as pessoas iam olhar para a janela, por exemplo no comboio, não é? Ou então iam a ler. Hoje não, hoje qualquer coisa, o telemóvel, pum, 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 pum. E isto vai criando aqui algumas rotinas que muitas vezes não são boas para nós. E claro, e depois outro tipo de vícios, como por exemplo o vício do sexo, que também é um vício. Mas existem outros vícios, como por exemplo da má língua e tal, mas vamos depois falar isso um bocadinho mais para a frente. Ora, estes vícios, o que é que nos fazem? Fazem-nos ter um comportamento mais ou menos como a tartaruga, que é, não quer dizer que estagnemos, mas andamos mais devagar, não é? E depois vai-nos destruindo, não só fisicamente, como muitas vezes psiquicamente, como outras vezes também espiritualmente. Porquê? Por exemplo, uma droga, seja ela o álcool, drogas como a heroína, a cocaína, a êxtase, o que seja, ou até mesmo o tabaco, tem um grande impacto no nosso corpo, mas também passa o filtro que está no cérebro, daí nós ficamos em estados alterados de consciência, não é? Mas também tem outra particularidade, que é as companhias que se atraem com os vícios. Não sei se já repararam, e se tiver aqui algum fumador, não vai agora ficar a pensar nisso, está bem? Ou se calhar pode pensar, mas de uma forma não de culpa. Não sei se vocês já... Isto acontece com qualquer vício. Eu vou buscar o vício do tabaco porque é se calhar o que está mais próximo de nós. Não sei se já repararam em alguns fumadores que às vezes estão a fumar e acabam de fumar um cigarro e já estão a acender outro logo de seguida, não é? O que é que isto tem de extraordinário? Em termos puramente físicos, a pessoa quando nasce não é viciada em nicotina, não é? Portanto, há ali uma altura da vida, por um motivo qualquer, que a pessoa ganha o vício da nicotina. E o corpo habitua-se a uma determinada quantidade de nicotina. O que é que acontece? Quando fuma um cigarro, atinge essa marca de nicotina e depois essa marca vai diminuindo lentamente, mais ou menos, depois depende um bocadinho de pessoa para pessoa, mas mais ou menos no espaço de 2 horas já está ali a bater num nível em que ele tem que fumar outro cigarro para voltar àquele nível, ok? E isto vai-se repetindo, não é? Agora, se a pessoa acabou de fumar um cigarro e está logo a acender outro, e às vezes uma pessoa, então, mas olha lá, mas mesmo agora acabaste de fumar um, mas está-me a saber bem estar aqui a falar contigo e não sei o que, e eu vou fumando. Às vezes é porque há ali outras pessoas que querem fumar, não é? Imaginem o seguinte, uma pessoa que seja fumadora, e quem diz fumador, diz alcoólico, diz o que seja,
há uma garantia que é, mais cedo ou mais tarde, vai ter que largar aquele vício. Pode fazê-lo do lado de cá, não é? Ou pode fazê-lo do lado de lá. Do lado de lá, segundo os espíritos dizem, se calhar até custa um bocadinho mais. Mas agora, há outra coisa que é, se eu agora morresse neste momento, desencarnasse, eu continuava a ser o mesmo Francisco, ia ter as mesmas qualidades e os mesmos defeitos. Ora, uma pessoa que desencarna e que, o mesmo exemplo, tem o vício do tabaco, continua viciado em tabaco. E depois, vamos imaginar que isto é um maço de tabaco, quer fumar, não é? E vai tentar agarrar no maço e não dá, não é? Mas o vício está lá. E depois como é que faz? Vamos imaginar que aqui a Cláudia é fumadora e que eu sou um espírito lá de lá da vida e que também gosto de fumar. O que é que eu faço? Chego-me assim ao pé dela e ela nem nota, porque os pensamentos parecem que são nossos. E assim, olha, fuma aí um cigarrito. Porquê? Porque ela está a fumar e eu consigo absorver também a parte espiritual, não é? E vou mantendo o meu vício. Então, todo e qualquer vício é mais ou menos um ímã para companhias que se calhar não gostávamos de ter. Não é? Mas não é só, eu estou a dar os exemplos dos vícios, mas podemos ir para outros exemplos. Por exemplo, eu acho que até já disse isto aqui mais que uma vez. Se nós atraímos os espíritos que têm mais simpatia para connosco, com a nossa forma de estar, imaginem, quais é que são os espíritos que estarão, vamos imaginar, que sintam júbilo, que seja agradável estar ao pé de um monge budista que está a fazer meditação. Espíritos que estejam de acordo com essa forma de pensar, não é? Quem é que estará ao lado de uma pessoa que é criminoso, que faz assaltos, que faz isto, pinta o sete e não sei o quê? De certeza que não vão ser monges budistas já desencarnados. Estão a perceber? Pronto. E mais, os vícios dessas drogas todas, sejam as legais ou as ilegais, não fazem só mal ao corpo físico, fazem mal ao perispírito. E o perispírito é o quê? É o corpo espiritual. Toda e qualquer pessoa que acredite, independentemente de seja de que forma for, toda e qualquer pessoa que acredite que existe algo mais para além da vida, algo mais para além deste amontoado de células, acredita que existe uma alma, né? E até existem algumas religiões que defendem que quando a gente morre ou vai para o céu ou vai para o inferno, não sei o quê. O que os espíritos nos dizem é que isso não é exatamente verdade. Primeiro, eu não sou o Francisco com um espírito. Eu sou o espírito Francisco que neste momento, eu sou um espírito que neste momento está temporariamente num corpo de carne a quem der o nome de Francisco, ok? Mas nós somos compostos por três coisas diferentes, que é o corpo de carne, não é? O espírito, que é a centelha divina, que é aquilo que não se vê, e o perispírito, que é que faz a ponte entre os dois. E o perispírito para nós não é nada, mas os espíritos dizem que é alguma coisa. É um corpo exatamente igual ao nosso. Por isso é que quando uma pessoa morre, por exemplo, e um médium vidente vê a pessoa, nós, para facilitar, dizemos, olha, viu o espírito do Joaquim Manel. Não viu nada, viu o perispírito, né? Que é o envoltório. Mas esse corpo espiritual, o perispírito, acumula tudo, incluindo também as coisas dos vícios, as coisas menos boas. Então, se esta pessoa aqui tiver uma doença, antes dessa doença se conseguir detectar fisicamente, já está aqui no perispírito. Agora vamos fazer o pensamento ao contrário. Se ele for fumador, por exemplo, ou alcoólico, as zonas do corpo em que o álcool ou o tabaco vai afetando, está a afetar o quê? Isto. Só que isto, o perispírito, é o que serve de molde, para já é o nosso corpo espiritual, e depois também é o que serve de molde na nossa próxima reencarnação. E às vezes podemos estar aqui a entrar numa pescadinha de rabo na boca. Pronto. Mas não é só de vícios, ou destes vícios, que este livro aborda. Por exemplo, defeitos. E esta agora é a melhor parte, porque não há aqui ninguém com defeitos, né? Portanto, esta parte não é para ninguém daqui. Quais defeitos? Por exemplo, orgulho, maldicência, vaidade, intolerância. E muitas vezes nós
em alguma situação da vida, perante algumas situações, temos este tipo de reação ainda. Não quer dizer que seja permanente, mas temos. E o que nós convém termos presente é que o orgulho é um caminho exatamente contrário ao amor. E, por exemplo, quantas famílias é que não estão separadas porque houve uma discussão qualquer entre dois elementos, sei lá, o tio e o sobrinho, estou a inventar, né? E discutiram qualquer uma festa de Natal e depois deixam de se falar e até eram pessoas que gostavam umas da outra, né? E depois há o orgulho, não vou dar o primeiro passo porque depois estou a dar a parte fraca e isso aqui, pronto, e o orgulho e vai no fim ninguém se fala e então cada um para o seu lado, né? Isto é um caso extremo, mas nós temos muito disto no dia-a-dia mesmo em coisas simples. E é o caminho oposto ao amor. A maldecência que nós ainda gostamos tanto, não é? Olha, tu nem sabes, não é? Imaginem lá também as companhias que estão aqui à volta, não é? É que também quem gosta, não é? E depois diz-se mal, sei lá, no trabalho, na escola, nos amigos de outras pessoas pelas costas ou o que seja, e às vezes até se cria histórias. E nós não nos apercebemos que estamos a fazer mal a nós próprios. Estamos a fazer mal a alguém, né? Mas estamos a fazer mal a nós próprios. Temos que começar a apontar estas energias que nós gastamos com isto em coisas mais positivas. A vaidade, parece um pavão. Claro que nós temos que, pronto, não vamos sair à rua, podemos sair, né? Mas também não vamos sair à rua todos coisas, mas há um limite, né? Há pessoas, por exemplo, que antes do seu nome até vem o grau académico, né? Porque isso não faz sentido nenhum, porque somos todos iguais. E agora, pronto, a intolerância sempre existiu, mas parece que agora com a internet cada vez está pior, já ninguém pode publicar nada, nem dizer nada, ganha logo proporções tremendas. E há muita intolerância, não só na política, como na internet, no dia-a-dia, pelas minorias, enfim. Temos que ser mais tolerantes uns com os outros, porque é normal nós pensarmos diferentes, mas como até o Lucas costuma dizer, um amigo não é aquele que pensa como eu, é aquele que pensa comigo. E nós temos que ter respeito pela diferença. Porque quando nós começamos a entrar... É que isto é muito fácil. Por exemplo, imaginem que eu quero ir para aquele lado, não é? Eu posso vir aqui fazer este caminho, já lá estou, ou então posso-me pôr aqui em labirintos e com isto, o que eu quero chegar com isto é preciso ter cuidado com este tipo de comportamentos, porque nós, sem querer, estamos a desviar de caminhos mais corretos, estamos a dar aqui uma grande volta quando podíamos ir direto mais rápido. Mas isto é um trabalho íntimo, é um trabalho de cada um, não pode ser, olha Cláudia, estamos a fazer mal. Não, tem que ser cada um de nós a colocar a mão na consciência e a fazer um esforço para mudar, para ir por outro tipo de caminhos. Ou então, por exemplo, seguir o conselho do André Luiz, penso que foi André Luiz num dos livros que o Franciscano Xavier psicografou, em que ele dá o tratamento do copo d'água, que é quando nós sentirmos vontade de reclamar, isto é outra coisa que me esqueci, nós reclamamos muito até pela má sorte, com as coisas, olha, veja, isto só a mim é que me acontece, é uma chatice e pronto. É o tratamento do copo d'água, que é o quê? Beber água, mas não engolir. E enquanto a água está ali na boca, nós não reclamamos, não dizemos mal de ninguém, nem nada. É um tratamento bom. Até acalmarmos e nem sequer estamos a pôr químicos cá para dentro. Uma boa maneira de hidratar. Exato, está a ver? Mas não é só de puxões de orelhas que o livro trata. Então, também aborda virtudes. Mas, ou seja, virtudes que nós devemos fazer um esforço de ir cultivando, mas nem por isso é mais fácil, porque se às vezes é difícil nós deixarmos de ter algum comportamento menos positivo, também é difícil ir plantando este tipo de virtudes. Mas antes disso, deixem-me só referir uma coisa. Por exemplo,
uma pessoa que é mentirosa, vamos imaginar. E isso até é difícil porque uma pessoa para ser mentirosa tem que ter uma grande memória, não é? Porque depois vai dizer uma mentirinha ali e não se pode esquecer que disse aquela mentirinha ali, depois diz outra mentirinha lá e depois começa a ser uma bola de neve e tem que manter sempre as histórias, não é? Mas vamos imaginar que a pessoa agora ganha consciência e pensa, não, eu tenho que deixar de fazer isto, pronto. Tem um esforço, não é? Porque já passou tanto tempo a dizer mentiras e que lhe era confortável. O que eu quero chamar a atenção é, quando nós conquistamos uma destas coisas, é um mérito, é nosso, ninguém nos tira, depois deixa de ser um esforço fazer aquilo. Por exemplo, já repararam, isto não tem nada a ver com o livro, mas é só para nós irmos buscar aqui o conhecimento que nós adquirimos nunca se perde. Então, numa próxima vida, alguma coisa boa que eu tenha conquistado esta vida, posso não me lembrar, claro, por causa da lei do esquecimento, mas isso que eu conquistei individualmente não se perde. Mas, eu vou começar ao contrário. Já repararam porque é que há pessoas em que é muito fácil serem fiéis num casamento, por exemplo, e há outras pessoas que é um bicho de 7 cabeças? Isto é um exemplo completamente estapafúrdio, mas é para tentar passar a mensagem que eu quero. Aquela pessoa que não faz esforço nenhum em ser fiel, já o conquistou, não é? Pode ter sido noutras vidas, mas estão a perceber, à medida que nós conquistamos uma forma de estar, não se perde, fica cá. Podemos esquecer pelo esquecimento, mas fica cá. Então, virtudes: humildade, modéstia, sobriedade, resignação e piedade. Há aqui algumas que é preciso pensar um bocadinho sobre isto. Para já, pronto, aquilo que eu tinha dito agora. O caminho da mentira, enfim, lá está, é como o orgulho com o amor, também é exatamente o contrário. Mas há coisas que nós por vezes perdemos. Pode e temos... um bocadinho. Claro. É que eu trouxe-te aqui a escada para chegares ao céu. Já está mais fácil. Antes que isto caia. O João Galvão deu por ele. Por isto. Foi ali. E é só fixar antes que caia, não vai cair. Não é o problema de cair em cima de alguém, é que pode partir também. Não pode ser bem. Eu preciso tirar-se. Está bom. Tá? Tiveste tempo de respirar. Exato. A primeira quem aconteceu isto. Então, algumas das coisas que é preciso cultivar, mas cultivar de forma correta. Vou tentar passar os exemplos. Humildade. Mas, e como diz o Lucas muitas vezes, não é humildade de anzol. Para quem não sabe, humildade de anzol é assim. Por exemplo, a pessoa atira uma ideia a dizer, eu sou não sei o quê, está a mandar aquilo com o isco, né? Para as pessoas que estão à volta dizerem assim, não és nada, então és tão, não sei o quê, está ali com o anzol a pescar, que lhe digam coisas boas. Não é esse tipo de humildade. Humildade mesmo, genuína. Não há sentido nenhum do inverso. É uma forma também de nos irmos burilando. Resignação, mas uma resignação ativa, que é diferente de conformismo. Vamos ver se eu sou capaz de explicar. Uma coisa é acontecer-me determinada coisa na vida, porque todos nós temos problemas, a todos nós acontecem coisas, não é? E eu resignar-me àquilo. Olha, por exemplo, vamos imaginar, fico desempregado. Eu não posso obrigar nenhuma empresa a dar-me trabalho, não é? O que eu posso fazer é uma resignação ativa, ou seja, eu resigno, ok, fiquei sem trabalho, e ativamente vou ali
nem que leve 50 nãos por dia, né? Mas estou a tentar mudar a situação em que me encontro. Agora apliquem isto a qualquer coisa, até mesmo íntima. Outra coisa é o conformismo. Olha, pronto, e fico ali em depressão e a chorar, e agora não tenho trabalho, né? Isto não leva a lado nenhum. Portanto, nós devemos ser resignados, sim senhor, mas ativos. Por exemplo, eu sou muito pobre, pronto, obviamente não vou fazer dinheiro de um momento para o outro, mas mesmo assim eu posso sou resignado, ou seja, pela minha condição, mas trabalho e faço o melhor que posso com aquilo que tenho. Isto são exemplos. Piedade. E nós às vezes não temos nenhuma, quanto mais não seja no trânsito, não é? Basta alguém meter ali o carro num sítio onde nós é que tínhamos a prioridade, e qual espírito é qualquer, né? Salta-nos logo a tampa, vamos com a mão à buzina, e claro, eu estou a dar exemplos mais light, mas isto também entra em coisas mais sérias. Ou seja, o que nós temos que começar a treinar é fazer como estes macaquinhos, não é? Às vezes não falar, não ver, não ouvir, porque a caridade, por exemplo, o que o Espiritismo defende é, fora da caridade não há salvação. A caridade não é deitar a moedinha, há muitas formas de caridade. Há também a caridade de não falar, né? Não calar para não magoar o outro, fazer de contas que não se ouviu, fazer de contas que não se viu, mas atenção, isto não é no sentido de nós nos deixarmos pisar, não é nada disso. Às vezes há pessoas que têm que ser colocadas no lugar, porque, quer dizer, estão a invadir, sei lá, o nosso espaço, uma coisa qualquer. Mas há aqui um equilíbrio que nós devemos lutar por conseguir. E fazer o bem sempre e em todas as ocasiões que nos for possível. O que às vezes também é mais difícil do que aquilo que parece. Mas existem mais exemplos e existem coisas que estão ao alcance de qualquer um de nós e nós parece que não ligamos nenhuma a isto e não damos importância. Pronto. Por exemplo, oração. Uma coisa que os espíritos nos dizem que tem um impacto enorme. E nós muitas vezes... Reparem nisto. Não é aquela oração de dizer... Também pode ser, mas o que interessa é o sentimento, né? O que está no coração. Não é eu debitar uma coisa que eu decorei. Não é? É uma oração, é cá de dentro, e às vezes até pode não ter palavras. É um sentimento. O que é que está a acontecer nesse momento? Vamos imaginar que eu estou num local e que faço uma oração sentida, não é? O que acontece é como se fosse, de uma forma visual, como se fosse uma luzinha a sair de mim, não é? E os espíritos bondosos, ao ver aquilo, até são atraídos, olha, e vêm ver o que podem fazer e tudo mais. Portanto, enquanto que dizer uma oração decorada, às vezes estamos a fazer qualquer coisa e a dizer qualquer coisa decorada, isso não tem o mesmo impacto. Daí, por exemplo, agora um exemplo paralelo, e sem qualquer espécie de crítica, mas há pessoas, por exemplo, que têm muita fé ou no Santo António, ou na Rainha Santa Isabel, ou no que seja. Não tem mal nenhum, não é? Porque a pessoa, quando faz aquela oração para aquele santo da sua eleição, se calhar até faz coração. Agora, quando são ajudados, não é? Assim, eu gosto mais de Santo António porque ele é que me atende sempre as coisas que eu peço. Não, se calhar teve uma oração de tal forma de coração que foi ajudado de alguma forma, mas foi outro espírito qualquer que não se importa nada que lhe estejam a chamar Santo António ou Rainha Santa Isabel, ou o que seja. Agora, isto também é uma forma de comunicar com o Criador, de colocar-nos em posição de recebermos boas intuições para o dia-a-dia. E muitas vezes é reparador. E é mesmo, por exemplo. Eu por acaso agora está uma vez à cabeça e não tenho aqui
a fonte para vos dizer, mas eu posso trazer para a próxima, então vão à procura na internet. Recentemente, não há muitos anos, até houve um estudo em que colocaram pessoas com o mesmo tipo de doença no hospital, né? Uns que não eram crentes e outros que tinham algum tipo de crença. E esses que tinham algum tipo de crença e que oravam, tiveram resultados finais mais rápido, positivos, mais rápido do que os outros, não é? Portanto, tem mesmo um impacto em nós, mesmo fisicamente, mesmo se nós colocarmos tudo o resto de parte. Outra coisa, perdão. Olha, começo logo por uma coisa muito importante que a maioria de nós nunca se lembra, o auto-perdão. Nós muitas vezes somos muito, eu por mim falo, gostamos de muito cascar em nós próprios, não é? Fazemos uma asneira e temos consciência que fizemos a asneira e em vez de nos perdoarmos, quer dizer, se fosse aqui a Cláudia a fazer-me qualquer coisa, se calhar eu desculpava logo 5 minutos depois, ou não, mas se for eu a fazer alguma coisa de errado, depois posso ficar ali, figurativamente falando, com o chicote a martirizar-me. E essa culpa não é saudável, não é saudável. Fizemos a asneira, pronto, está feita. Posso fazer alguma coisa para corrigir? Se puder, faço. Se não puder, vou-me dedicando a fazer outras coisas bem, porque outras coisas que eu faço bem vão, entre aspas, não vamos fazer isso com esse objetivo, né? Mas vão jogando a meu favor. Então, temos que apostar muito na brandura, no companheirismo, na renúncia, na paciência, cada vez há menos, na vigilância a nós próprios, não é aos outros. Porque este tipo de coisas tem impacto em todas as áreas da nossa vida. Nós é que não temos noção disso. Por exemplo, nós pensamos que isso tem impacto na nossa saúde espiritual. Ok, tem, mas também tem impacto na nossa saúde mental, na emocional, na social, na física, na profissional. Ou seja, basicamente este tipo de atitudes vai-nos modificando e vai-nos dando um equilíbrio perante algumas situações mais desafiadoras para nós pararmos, respirarmos, em vez de estarmos a entrar num turbilhão de pensamentos que só nos está a fazer mal a nós e a quem nos rodeia também. Companheirismo. Sermos companheiros uns dos outros. Agora até me lembrei de uma anedota que é, e agora se calhar isto começa a acontecer em muitas casas, isto é uma anedota, mas às tantas já o fundo de verdade, que é uma pessoa que ficou sem internet depois de jantar e teve para aí umas 2 ou 3 horas sem internet, não tinha. E então depois quando veio a internet, claro, já tinha internet, pegou no telemóvel e foi ao Twitter publicar lá um tweet e a dizer assim: hoje fiquei sem internet 3 horas cá em casa. Fui obrigado a começar a falar com a minha mulher e com os meus filhos e tal. Até são pessoas simpáticas. E nós estamos a perder muito isso. Vivemos muito virados para ecrãs e a perder o companheirismo dos outros, mas não é só o companheirismo nesta forma como eu estou a falar, é noutras. Por exemplo, 2 pessoas que vivam juntas durante anos e anos, aquela história dos passarinhos e do sol a brilhar e de ser sempre primavera, isso é só o início, quando as pessoas se apaixonam, os foguetes e tal. O amor depois tem que ser alimentado também e há que ser companheiro, porque as coisas não vão ser sempre um mar de rosas e não são mesmo. Nós temos que muitas vezes renunciar a coisas, desde coisas tão simples como isto. Por exemplo, olha, este exemplo veio à cabeça, é capaz de ser bom. Há pessoas, todos os anos, felizmente não é só este ano, mas há pessoas que perdem, entre aspas, todos os sábados à tarde, seja verão, seja inverno, para vir aqui ao Centro Espírita participar no curso de Espiritismo. Porquê? Porque adquirem conhecimentos que os vão ajudar a eles e se calhar às pessoas que os rodeiam.
Mas existem outras pessoas que dizem, eu até gostava de fazer aquilo, mas já viram agora, durante um ano, a maioria do tempo estar a perder todos os sábados à tarde. Não renunciam para conseguir um bem maior, não é? Mas não é só esse tipo de renúncia. É, por exemplo, também renunciar àquela vontade que nós temos sempre, nós gostamos sempre de ficar por cima, não é? Ganhar sempre. Temos uma discussão e depois quando percebemos, está a ver, eu é que tinha razão, ainda fazemos questão de dizer. E não, o que é que isso tem? O que é que se ganhou com isso? Não? O que interessa é que as pessoas se entendam. E depois a paciência. A paciência é uma grande forma de amor também, não só connosco, mas também com quem nos rodeia. É aquela que está sempre escutada no supermercado. É? Eu às vezes também se acaba o meu estoque, mas depois tento, lá está, temos que pedalar. Porque sabe também, às vezes, por exemplo, quem tem assim um vaso na varanda ou um pequeno pedaço de terra em que consegue cultivar qualquer coisa, é muito agir ver as coisas, mas isto não é numa hora ou duas, não é? Isto vai ao longo de dias, semanas, é muito giro e é preciso ter paciência e ir cuidar das coisas. Agora é aplicar isto nas várias coisas da nossa vida. E depois a vigilância, não esta, mas a vigilância a nós próprios. Por exemplo, a vigilância mais difícil é aos nossos pensamentos. Nós, como pensamos que os pensamentos não são nada, às vezes deixamos os pensamentos como sendo cavalos de rédea solta. Deixa-os andar. Só que os espíritos dizem que não, que o pensamento é alguma coisa já. Não é? Obviamente que se, vamos dizer agora um disparate, se eu agora me viesse à cabeça assim, olha, vou dar aqui um estalo na Cláudia, mas depois não o fazia. Pronto, não fiz, tenho mérito, né? Mas se calhar se formos ao extremo, já tive aquele pensamento tramado. E então mas só que depois isto muitas vezes nós estamos a alimentar do tipo, sei lá, um colega de trabalho que fez uma coisa qualquer que nós não gostamos. E nós, às vezes passamos horas a fazer-nos mal a nós próprios, a mudarmos a nossa tensão arterial e tudo, só a pensar, e fez-me aquilo, cá dentro só, e depois não sei o quê, e que ganda lata, e que não sei o quê, e da próxima vez, e andamos e estamos a fazer muito mal. Mas não só isso, também aos nossos atos, às nossas atitudes, pronto, porque nós temos muito este costume, né, que está em Mateus 7,5, que é, e porque não vês o argueiro no olho do teu irmão, não, porque vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho. E nós fazemos muito isto, nós temos a mania de, olha, aquele é que fez aquilo e aquilo outro, e nós muitas vezes temos defeitos muito piores e não paramos a pensar. Não fazemos autoanálise, o problema é sempre dos outros. Depende, se for alguma coisa bem feita, fomos nós, não é? Se for alguma coisa mal feita, a culpa foi do outro. Então, e que... O que é que este livro, o Manual Prático do Espírita, sugere para nós realizarmos transformações? Já vimos aqui uma série de temas que o livro aborda, não é? Mas depois anda sempre à volta do mesmo. Estudo, meditação e trabalho no bem. Nem é muito difícil, só basta um bocadinho de força de vontade. Então, já dizia Sócrates, ainda antes de Cristo, conhece-te a ti mesmo, e é aquilo que nos falta a muitos. Nós não nos conhecemos a nós próprios. Convém percebermos quais são as nossas coisas boas e melhorá-las mais um bocadinho, se conseguirmos. Quais são as nossas coisas más ou menos boas, para tentar corrigi-las. Não sendo duro, não é preciso ser duro e andar com culpa, não é isso. Isso é mau. É sermos honestos connosco próprios e ninguém está a saber. Eu se estiver sozinho a pensar assim, então, que defeitos é que eu tenho? Eu consigo identificar alguns defeitos meus. Então, e agora, destes defeitos, há algum que eu ao menos consiga limar? E depois é fazer esse esforço e estar vigilante sempre. Conhecermos a nós mesmos. E depois é fazer tipo uma listazinha. E é como aquilo que eu disse ao início. Se nós tivermos 10 defeitos e conseguirmos melhorar 2, quando chegar a nossa hora de ir para o lado de lá, já vamos com 8 só. Estamos melhor, não é? E devagarinho só ir ao longe. Se nós formos apostando
no progresso demora tempo, mas vamos conseguindo. Claro que se calhar de vez em quando há assim, oi, mas depois voltamos. Está bem? E ao início é difícil, por exemplo, controlar os pensamentos. Eu gosto muito de ter pensamentos a dizer mal da Cláudia, pronto. Se calhar ao início, eu vou assim, não, agora não vou. E se calhar um minuto depois já está assim, e depois, mas uma pessoa vai treinando, e vai treinando, e vai treinando, e ao fim de uns meses já é 10 minutos, e depois já é 1 hora, e vai melhorando. E aos poucos e poucos nós vamos mudando a nossa capa. Então, conclusão, para não estar a amassar-vos muito. Já viram que muitas vezes há estas palestras, né? E a base é sempre a mesma, que é grão a grão, enche a galinha ao papo. Nós temos que ir fazendo as coisas devagarinho, porque nós sabemos que a vida é só uma, nós temos várias existências, né? E nós conseguimos subir um degrauzinho de cada vez, é mais um degrau que nós estamos perto de algo que ainda não temos bem a noção, né? Que é o estado de espírito puro, que ainda nos falta muito para lá chegar, mas ao menos que a gente vá melhorando qualquer coisita, que não estagne, não é? E temos que lembrar de umas coisas. Aquilo que nós temos para mudar são só pequenitas coisas, é como mudar um botão, não é? Agora este botão aqui vou pôr no ligado, pronto, e já consegui. E se calhar tenho os outros botões todos desligados, mas pronto, já tinha ali um ligado. E depois com esforço ainda consigo ligar outro. E é irmos treinando nós próprios a ir mudando. E pronto, a biografia foi este livro, Manual Prático de Espírita, Guia para a Realização do Autoaprimoramento com base na Doutrina dos Espíritos, de Ney Prieto Pérez, que é um livro que eu aconselho quem puder ler, que o leia e que aproveite.